Boa noite a todos. Em nome da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a gente está aqui hoje para apresentar esse primeiro webinar, realizado e promovido pelo Comitê de Cuidado Paliativo desse ano. E me chamo Yara Reina, sou médica pediatra, com especialização em oncohematologia pediátrica e pós-graduada pela Sírio-Libanês em Cuidado Paliativo Pediátrico. Nós vamos abordar hoje um tema importante na hematologia infantil e no cuidado paliativo pediátrico, que é o cuidado paliativo e dor no paciente com anemia falciforme. Para isso, a gente convidou a doutora Silvia Maria Macedo Barbosa, médica pediatra, com área de atuação em medicina paliativa e medicina da dor, doutora em ciências da saúde pela UFM-USP, chefe da unidade da dor e cuidados paliativos do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, presidente da Comissão de Bioética e Cuidados Paliativos do Hospital da Mulher de São Bernardo e do Núcleo de Estudo em Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Boa noite, doutora Silvia, é um prazer tê-la aqui conosco. Anemia falciforme é falar de um paciente que vai ter uma doença que será sistêmica para a vida inteira. E é sobre isso que a gente deve conversar. Será que cabe cuidado paliativo no paciente, na criança com anemia falciforme? Não tem nenhum conflito de interesse. Bom, conter então que são paliativos, o que a gente faz, o benefício, e por que é tão importante a clareza nas informações? E por que cabe o paciente falciforme junto ao atendimento do cuidado paliativo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, cuidado paliativo não é falar de morte, é falar de vida. O paciente está em paliativo, o paciente pode estar em paliativo, intenção paliativa, paliativo associado, especializado. Isso quer dizer que ele tem um atendimento diferenciado, onde existe um grande resgate da arte de cuidar, de olhar o sofrimento desse indivíduo. Tudo bem que o paciente terminal é paliativo, mas nem todo paciente paliativo é terminal. E a gente, na pediatria, consegue acompanhar por anos, mandando, inclusive, para a clínica médica. Então, é o primeiro foco que a gente tem que desmistificar quando nós estamos falando de paliativo. Mas, na realidade, a gente não espera que as crianças morram, tenham doenças raras, doenças clínicas complexas. E quando vem um diagnóstico, pode causar medo, preocupações e dúvidas no paciente, familiares e equipe. Quando vem um diagnóstico, o teste do pezinho, de anemia falciforme, eu já vi mães se desesperando. A preocupação, porque já conhecem outras crianças, outros pacientes com o mesmo diagnóstico. Mas antes disso, uma questão relevante, como é que começou essa questão do cuidado paliativo? Paliativo começa com Cicely Saunders, que em 1967 montou o primeiro hospice, que é um local para cuidado de pacientes gravemente enfermos. Mas ela começou a sua jornada antes da Segunda Guerra Mundial, sendo assistente social. Depois, falaram, para você fazer o que você quer, precisa ser enfermeira. Ela fez a faculdade de enfermagem. E, olha, para o que você quer, você precisa fazer faculdade de medicina. E ela fez a faculdade de medicina. Acho que ela é a única pessoa que era uma equipe em toda ela, né? Ela sozinha já era equipe. Isso foi em 1967 que ela monta o primeiro hospice, que é um movimento paliativo moderno. Já na pediatria, em 1982 surge o primeiro hospice, a Ellen House, e alguns anos depois o Douglas House, que é assim, Douglas House para adolescentes, a Ellen House pediátrico para os menores. A Ellen House ainda hoje existe, Douglas House fechou por falta de verba. Isso é interessante, né? Mas de todo jeito, 1967, 1982. E a questão da dor? A dor, gente, foi igual. A dor começa em 1954 e vai aparecer como algo muito importante na pediatria em 1986. Pediatria é sempre depois.
Há um preconceito relacionado à questão do paliativo. Ah, está aí paliativo, vai morrer, ninguém quer ver a gente, porque acha que nós somos a turma da cruz. Não somos, nós somos a turma da alegria, turma na medida do possível, né? Frente a uma doença grave. A gente traz a qualidade de vida conosco. E há uma relação clara, pelo menos para mim, entre os cuidados paliativos e a anemia falciforme. O paciente falciforme não precisa estar com cuidado paliativo, com experts especializados o tempo inteiro, mas desde o seu diagnóstico ele precisa já de um cuidado, um olhar focado para essa qualidade de vida, porque a gente sabe que na dependência do quadro, a vida vai ter um monte de intercorrência. Qual é a taxa de crianças que precisam de cuidados paliativos no Brasil? De 23 a 25 crianças a cada 100 mil vão necessitar de cuidados paliativos. Então, gente, é uma boa nova. É uma modalidade de trabalho recente, se comparado ao adulto, mas tem um caráter único e específico. Cuidar de criança é diferente de cuidar de um adulto. Nós somos diferentes como pediatras, quem atende sabe a peculiaridade. Um geriatra atendendo a criança é complexo. Por quê? Para nós atendermos a criança, a gente precisa de aptidão específica, recursos distintos, diferentes da população adulta. Remédios são diferentes, as doses são diferentes. Mas o que a gente já sabe em relação à anemia falciforme? Existe um número crescente de crianças que podem ser beneficiadas. A gente já sabe disso. A gente sabe que o paciente falciforme pode ter uma trajetória bastante sofrida, com tortuosidades nesse seu caminho. Começa que seja com a dactilite, com as crises vasoclusivas, pode ter várias crises, pode desenvolver necrose, pode estar desenvolvendo qualquer outro problema cardíaco, renal. Tudo isso com a possibilidade de uma vida um pouco mais curta. A gente precisa ver sobre isso. Eu considero isso um problema emergente na nossa sociedade, que ainda não tem solução adequada para as diversas doenças genéticas e para as doenças raras. E o fato, gente, numa população de 250 mil pessoas, com cerca de 50 mil crianças, em um ano, 8 crianças poderão morrer devido a uma doença ameaçadora de vida, 3 por câncer, 5 por outras condições. De 60 a 80 vão sofrer de uma doença limitante de vida. E de 30 a 40 dessas irão necessitar de cuidados paliativos especializados. Então, gente, é só fazer as contas frente à nossa população. A cada 50 mil crianças, o quanto que nós vamos precisar. É verdade que no Brasil a gente ainda não tem muitos indivíduos com formação em paliativos pediátricos específicos. Mas isso nós estamos numa capacidade de crescer e divulgar. Me permitam dizer, de sermos uma metástase do bem. Bom, então o que é paliativo? É uma abordagem voltada para a qualidade de vida dos pacientes e familiares, frente a problemas associados a doenças que põem em risco a vida. E a atuação busca a prevenção e o alívio do sofrimento, através do reconhecimento precoce do sofrimento. Avaliação precisa e criteriosa e tratamento da dor e qualquer outro sintoma. Mas vejam, não é só o sintoma físico. Eu encaro também o sintoma psicossocial e até mesmo o espiritual. E, gente, é um cuidado interdisciplinar. O médico sozinho faz a medicina paliativa. Quando toda a equipe está junto, nós estamos fazendo cuidados paliativos. Cuidado interdisciplinar que foca a melhora da qualidade de vida, trata a dor e os outros sintomas. Tenta mediar o estresse psíquico e espiritual. Tenta usar estratégias avançadas de comunicação. Consegue estabelecer objetivos do cuidado. E a gente combina todas as intervenções de acordo com todos esses objetivos. De fato, gente, o cuidado paliativo pediátrico tem que atender a criança na sua globalidade, corpo, mente e espírito, incluindo, vejam só, o suporte da família. Se eu estou atendendo, qual é o alcance do cuidado paliativo? Cada paciente, que eu atendo, eu estou atendendo no mínimo 3, porque a família está inclusa.
surge quando uma doença ameaçadora de vida é diagnosticada. Prestadores de cuidado devem avaliar e aliviar o sofrimento físico, psíquico e social da criança. A abordagem é ampla, multidisciplinar, que inclui a família, tenta utilizar recurso comunitário disponível. Gente, pode ser colocado em todos os lugares, porque, de fato, é o humano que entra nesse grande cuidado. E, por conta disso, pode ser prestado no hospital, centros terciários quaternários, no centro de saúde, pode ser feito em casa, pode ser feito nos ambulatórios, em qualquer lugar. Eu brinco até no cafezinho, porque você senta e você pode estar fazendo um atendimento paliativo de alguém que está precisando. Bom, frente ainda a essa definição, nós estamos falando de uma camada adicional de suporte para os pacientes, para os seus entes queridos e equipe assistencial. Nossa, então também nós, como equipe, estamos inclusos? Sim, nós também temos que ser cuidados para um adequado cuidar do outro. A equipe sofre burnout, a equipe também sofre de estresse. E quando deve começar? É iniciado no momento do diagnóstico e deve ser fornecido em concordância com todos os tratamentos direcionados para a doença. Eu tenho uma proposta de tratamento, bárbaro, deve ser feito. Nada impede que o cuidado paliativo esteja junto. Por quê? A intenção paliativa nada mais é do que o cuidar. E isso deve ser feito pelo profissional que está atendendo o paciente, por exemplo, no momento do diagnóstico. E, vindo ainda uma nova definição, em agora de 2020, acrescenta que o paliativo deve ter um foco no paciente, na família, e de que forma? Na prevenção, no alívio de sofrimento, identificando sofrimento físico, psicológico, espiritual e social, proporcionando o alívio da dor e outros sintomas importantes, afirmando a vida e encara a morte como um processo natural. O paliativo não antecipa nem prolonga a morte. Paliativo não é fazer eutanásia. Isso é muito importante. Paliativo integra todos os aspectos psíquicos e espirituais na abordagem do paciente. Ele cria uma rede de suporte que permite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até a morte. Não antecipa, nem, já falei sobre isso, facilita a adaptação da família ao contexto da doença e ajuda a lidar com o sofrimento e o luto. Bom, então voltando, o paliativo se inicia no diagnóstico e segue até o desfecho. Cuidado ativo total da criança no seu contexto de corpo, mente e alma, dando sempre o suporte para a família. Abordagem multi, com recursos da comunidade, e avaliando, Silvio, o tempo todo exato, porque o paliativo é isso. A avaliação é livre de sofrimento. É isso que a gente quer fazer, oferecendo em todos os lugares. E lembrando que o principal foco do cuidado deve ser, o foco é o cuidado. Eu consigo usar, tem proposta curativa, bárbaro, faça isso, porque o paliativo entra com foco no cuidado. E pode estar sendo feito associado a qualquer tratamento curativo. E nós vamos fazer uma combinação de terapias ativas e compassivas, que permitem, que devem levar o conforto e apoio à família, à criança e qualquer outra pessoa significativa na sua vida. É um modelo, gente, integral do cuidado. E isso a gente não pode esquecer. O que a gente quer e o que o paciente precisa, com respeito à dignidade dos pacientes e seus familiares, com acesso a um serviço competente e compassivo. E que são, então, qual a sua importância? A gente quer cuidar da criança em todos os momentos, identificando, prevenindo, tratando a criança, as doenças, vendo a família, a equipe responsável. E eu torno a dizer, é adequado em qualquer fase da doença e pode ser oferecido em conjunto com tratamento dirigido à doença. E quem pode se beneficiar do paliativo, gente? Diferentemente dos adultos, as nossas causas são múltiplas e abrangentes.
e a duração da prestação se torna variável e difícil de prever. Eu posso ter um paciente oncológico que começa o tratamento, não vai bem, logo desde o começo, e você já começa, olha, já está fora de possibilidade, você já está junto. Ou eu posso ter um paciente, uma epidermólise bulhosa, que nasce com isso e que vai ter, durante toda a sua jornada, agravos e com muito sofrimento, porque viver com bolhas é muito complicado. Por exemplo, isso. Eu posso ter o paciente com falciforme, que pode estar tendo agravos nesse seu caminho, ele pode morrer. Imagina se há compreensão quanto a isso, o sofrimento que uma família pode ter. Gente, é muito fácil hoje a informação na internet, né? As patologias são frequentemente hereditárias e podem afetar vários membros da mesma família. E como é que fica quando você tem vários membros afetados? Muitas doenças raras. E muitas dessas doenças podem chegar em um determinado ponto como limitante ou ameaçadora de vida. E para quem que se serve? Essa daqui é uma classificação do Together for Short Life da Inglaterra e divide em 4 grupos. Primeiro grupo, criança portadora de doença em que o tratamento curativo é possível, mas pode falhar. Paciente oncológico. Todas as doenças que levam à necessidade de transplante, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a insuficiência hepática, com grande envolvimento, faz parte do grupo 1 dos cuidados paliativos. O grupo 2 tem doença que requer longo período de tratamento para o prolongamento da vida. Às vezes, prolongar muito a vida. Infecção por HIV, fibrose cística, anemia falciforme, epidermólise bulhosa. Crianças portadoras de doenças sem esperança de melhora, cujo objetivo do tratamento é exclusivamente paliativo. Doenças metabólicas, mucopolissacaridose, distrofia muscular, doença neurodegenerativa. E veja que interessante, crianças com déficit neurológico grave, que causa vulnerabilidade. A criança não morre da doença, ela morre da complicação que pode advir, por exemplo, de uma paralisia cerebral grave. Começa com a sua disfunção, evolui com convulsões, algumas outras não, pode evoluir com espasticidade, luxação de quadril, dor, pode evoluir com escoliose, pode evoluir com uma queda da função pulmonar, a necessidade de oxigênio, necessidade de BiPAP, por exemplo. São crianças que apresentam uma grande vulnerabilidade. E essa é uma nova classificação da Organização Mundial de Saúde. O grupo 1, condições agudas, limitantes de vida, cuja recuperação pode ocorrer. Isso é uma condição grave, uma meningococcemia. Nossa, logo de cara. Sim, logo de cara já pode estar entrando, a gente não sabe como vai ser. O grupo 2, condições crônicas, limitantes de vida, que podem ser curadas ou controladas por um longo período, mas que também podem causar a morte. Câncer, HIV, fibrose cística, os erros inatos. A gente pode colocar aqui anemia falciforme. Condições, grupo 3, condições crônicas limitantes de vida, para quais não há tratamento curativo. Epidermólise bulhosa, doenças neuromusculares, erros inatos. Grupo 4, condição neurológica grave, não progressiva, que pode causar deterioração e morte. A encefalopatia, uma doença do tubo neural. Grupo 5, neonatos que são muito prematuros ou com anomalias congênitas graves. Prematuridade, anencefalia, hérnia diafragmática, trissomia do 13 e do 18. E, finalmente, o grupo 6, a família de feto ou criança com morte inesperada, por sepse, por traumas, afogamento, etc. Eu tenho que agradecer esse slide, eu achei que eu havia colocado, ao Dr. Gustavo Spolador, que gentilmente me cedeu essa tela. Então, gente, quais são as tarefas envolvidas? Eu vou lidar com o sofrimento físico, psicossocial e espiritual. Eu vou lidar com o luto. O luto não é só a morte. O luto é a perda da criança sonhada. O luto é a perda da função. O luto é a perda do que era e que não é mais. E eu vou conseguir oferecer um suporte à família, um suporte à equipe, garantindo uma comunicação de qualidade.
Há um impacto em relação a isso? Sim. Crianças com enfermidades graves e as suas famílias se beneficiam dos cuidados paliativos pediátricos. O início precoce melhora o manuseio dos sintomas e qualidade de vida. Incrível, gente, pode prolongar a vida. Em 2010, foi feito um estudo com câncer de pequenas células pulmonares. 2 grupos, um grupo só quimioterapia e o grupo químio mais paliativo. O grupo químio mais paliativo sobreviveu 3 a 4 meses a mais do que o grupo somente de químio. Quando você está tratando de todos os sintomas, você está tratando também ajudando a controlar o estresse, o sofrimento. Então, gente, lembrando que as crianças e adolescentes precisam ser checadas as suas necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. A gente faz um diagrama de atendimento multidisciplinar, onde todas essas condições são avaliadas, porque em cima disso eu consigo verificar valores da família, em cima disso eu consigo verificar qual é o objetivo do cuidado, eu brinco da red flag, qual é a minha necessidade imediata, onde que eu tenho que entrar. Não, é uma questão social. A família não tem o benefício? Ok, então o serviço social entra primeiro. Não, aqui é uma questão de uma dor que não está sendo vista, que não está sendo tratada. Ok, aqui eu preciso entrar talvez com medicação. Não, a criança está deprimida. Bom, talvez eu precise de uma ajuda, um suporte psíquico, psiquiátrico. E assim vamos. Em espiritual, a gente não precisa ter religião. Perguntar o que implica em viver, qual é o teu objetivo, o que é maior para você. Lembrando, então, do ponto de vista físico, identificação e tratamento da dor e de outros sintomas. Psicossocial, medos e preocupações. Os estilos de comunicação e de como lidar com a doença. Experiências anteriores com a doença, com a morte, com eventos traumáticos, outros assuntos, porque às vezes a gente tem risco de drogadição e suicídio. E tentar avaliar os recursos de suporte ao luto. A gente sabe que nós estamos numa epidemia opioide, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu já vi pacientes que nós prescrevíamos para a criança o opioide e chegava, não, acabou antes da hora, e a gente foi descobrir que quem estava fazendo uso eram os pais. Ou seja, também deve ser avaliado isso. Todas as experiências anteriores, com doença, morte, eventos traumáticos e outros assuntos, da criança, do adolescente e da sua família. E recursos do suporte ao luto. Do ponto de vista espiritual, vamos avaliar quais são suas esperanças, sonhos, valores, significado da vida, qual é o papel da oração, ritual, crenças a respeito da morte. Quantos de nós já não passamos em hospital e está lá o travesseirinho, coração do anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ou um bordado da Nossa Senhora, ou um Pai Nosso, ou a Bíblia. Qual é a esperança? Qual é o sonho? Qual é o significado da vida para esse indivíduo? Não é necessário, eu torno a dizer, você ter uma religião para você não ter uma espiritualidade. Gente, e finalmente, vamos cuidar. Quem identifica o responsável pela decisão? É a mãe? É o pai? É o conjunto? Será que a família sabe a trajetória da doença, o que deve ser esperado? Conforme vai ficando um pouco mais grave? Qual é o objetivo do cuidado? E a gente deve considerar algumas coisas sobre preocupações, se houver a possibilidade de estar perto do fim de vida. É necessário o que preocupa, porque às vezes a gente consegue dividir, e quando eu divido, eu consigo aliviar o sofrimento que seja o psíquico da outra pessoa. São 20 horas. Então, gente, de fato, nós estamos falando de bases terapêuticas, aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais, com uma atenção individualizada, olhando o binômio doente-família, garantindo autonomia e dignidade para o paciente, integração nas decisões terapêuticas, um ambiente adequado, respeito, conforto, suporte e controle de sintomas.
garantindo o bem-estar, qualidade de vida, o conforto dentro das condições da doença, controle de sintomas físicos que alteram a qualidade de vida, prevendo o aparecimento de complicação, implementando intervenção educacional terapêutica nas áreas psíquicas e sociais, disponibilidade de âmbito de sistema de acompanhamento e apoio espiritual. E a gente consegue perceber quando pode haver um luto complicado. E, gente, rapidamente sobre a questão do falciforme, de 2014 a 2019, houve mais de um óbito por dia, e a maioria das mortes entre 20 e 29 anos. A faixa etária pediátrica, um óbito por semana em menor de 5 anos, segundo um pico final da adolescência. É engraçado, todos os pacientes falciformes que eu acompanhei até uns 10 anos atrás, só 2 estão vivos. Foram muitos. E lembrando que conforme a doença vai indo, o paciente falciforme é uma doença endotelial inflamatória, né? Então pode ter o risco da síndrome torácica aguda, hipertensão pulmonar, tromboembolismo, uma via aérea mais reativa, pode ter com uma fibrose cardíaca, uma arritmia, uma disfunção diastólica, uma hipertrofia cardíaca. Isso já não vai bem. E a gente vai lembrar, algumas coisas são complicações agudas e outras são crônicas. Bom, posso ter com cronicidade a disfunção cognitiva, mas eu posso ter meningite, eu posso ter um AVC. Eu posso ter uma retinopastia, mas eu posso ter um infarto retiniano de uma forma aguda, uma hiperbilirrubinemia indireta, mas eu posso ter uma hepatopatia falciforme. Eu posso ter a síndrome torácica aguda, cronicamente uma cardiomegalia, uma doença, uma disfunção cardíaca, uma falência cardíaca. Posso ter uma disfunção renal, mas agudamente uma necrose papilar. Posso ter uma asplenia funcional, mas eu posso ter um infarto esplênico de uma forma aguda. Posso ter o priapismo agudamente, mas eu posso ter uma puberdade atrasada ou uma disfunção erétil. Eu posso ter um sequestro esplênico, eu posso ter um infarto esplênico, mas para o futuro uma asplenia funcional. Gravidez com complicação, uma necrose vascular de cabeça de fêmur, de úmero, de vértebra, mas eu posso ter, de uma forma aguda, um infarto da medula e uma osteomielite, e uma úlcera, as questões de úlceras cutâneas. E o que mais acompanha esses indivíduos é a dor crônica. E o que me deixa muito triste, porque o pessoal, essas crianças chegam ao pronto-socorro e o pessoal acha que é drogadido. E eles esquecem a pergunta principal: é a dor da crise ou é a outra dor de sempre? Não, infecção dolorosa, síndrome torácica, AVC, sequestro, priapismo, tudo isso é uma complicação aguda. E a doença falciforme dentro da dor leva a lesão tecidual isquêmica nos ossos, tecidos moles. Pode ter uma evolução para síndrome torácica aguda, pode ter AVC, falência de múltiplos órgãos. E mais de 3 crises graves ao ano, a gente tem risco de morte precoce. Graças a Deus existe a hidroxiureia agora, né? Mas a crise de dor ainda tem um subtratamento. Há um desconhecimento de muitas emergências sobre isso, a melhor forma de tratar. A equipe se preocupa e há um preconceito em relação a isso. Bom, lembrando, eu posso ter hipóxia associada a desidratação, acidose, estresse. Isso tudo é preparador dessa clínica. Essa criança pode ter um prejuízo escolar e social, alteração do sono, depressão, evolução para dor crônica e neuropática. O paciente teve um AVC, gente, atenção, ele vai ter uma dor neuropática. Ele pode ter uma dor neuropática por comprometimento de fibra sensorial. A pseudoadição acham que é adição, mas não é, porque é dor mesmo. E é mal, porque essa dor crônica não está sendo vista. Automedicação e alguns vão para uso de drogas ilícitas. Por que paliativo? Gente, imagina uma criança que tem um AVC, 10%, eles podem ter uma recorrência de 45% a 90% dos casos não tratados em 3 anos. Pode ter sequela motora ou cognitiva, eles mudam de status, continuam o grupo 2 e vai para o grupo 4.
se é um AVC hemorrágico, pode ter uma alta mortalidade. A dor crônica precisa medicar. Qual é a diferença entre a crise vasoclusiva e a dor diária por outras causas? Lesão isquêmica de órgão, tecido, necrose vascular, úlcera cutânea. Vai tendo na adolescência, eu só pegava gente que trabalhava de pé. Dor neuropática, uma lesão isquêmica do tecido nervoso, infarto de medula, processo inflamatório, remodelação nervosa, sensibilização. Eu posso ter, gente, dor crônica da depressão, dor crônica da ansiedade, pode dar insônia. E a sua ansiedade também pode estar relacionada ao indivíduo que está com uma crise vasoclusiva, que chega no pronto-socorro e chega ansioso, porque aquela dor é insuportável. A necrose vascular é uma outra grande causa de dor. 10% dos pacientes, 50% dos HBSS, 50% tem necrose aos 33 anos. Que é uma necrose tecido ósseo secundária à isquemia, sendo o quadril a principal articulação, tendo necessidade de fazer prótese. Mas quando eu tenho esse diagnóstico na adolescência, que eu não posso fazer muita coisa enquanto ele ainda está na sua fase de crescimento. E as úlceras cutâneas? O curativo doloroso, o paciente sofre cada vez que precisa mexer. 2,5% dos pacientes acima de 10 anos, entre 10 e 20 anos, um pouco adulto jovem, às vezes tem trauma, às vezes não tem desencadeante. A região maleolar é difícil de cicatrizar. As complicações vindo, hipertensão pulmonar, hemólise, disfunção ventricular, doença pulmonar, TEPs, redução de qualidade de vida, as complicações renais, insuficiência renal crônica, hipostenúria, enurese, tem maior facilidade para desidratação. E aí, gente, quando é que eu começo com cuidado paliativo? A partir de quando? A intenção paliativa? A partir do momento do diagnóstico. Eu vejo mães, assim, quando começa a primeira crise, que ficam desesperadas. Ficam tão desesperadas que dão um pouco de ansiedade para a criança. Intenção paliativa, todos nós temos que fazer. Quem está contando para essa criança, quem trouxe o teste do pezinho, quem está atendendo a criança, porque está tudo bem. Começa a ter várias complicações. O paliativo associa-se sempre junto com o hematologista. Qual é a causa dessa dor crônica? O que está sendo feito? Quais são as outras complicações que estão existindo? Trabalhando junto. E assim mesmo no paliativo especializado, quando os sintomas se tornam cada vez mais graves. É muito importante, o hematologista tem que estar presente o tempo inteiro. Na intenção paliativa, ele assume, no paliativo associado, o paliativo é um consultor, e no paliativo especializado, o atendimento é conjunto. Então, obviamente, a gente sabe de todos os tratamentos, vocês são craques. Antes não tinha, eu sou do tempo que ainda não tinha hidroxiureia, agora nossa, um tratamento que modificou definitivamente a doença. As transfusões, mas infelizmente o tratamento modificador da doença não exclui os cuidados paliativos. Ter um tratamento modificador não exclui, a gente está aí. Porque apesar do tratamento modificador, continua tendo episódio vasoclusivo com lesão de órgãos e mortalidade que pode ser muito alta. E graças a Deus, em breve, os tratamentos potencialmente curativos. Então, lembrando, gente, princípios éticos norteiam o cuidado. Justiça, beneficência, autonomia e não maledicência. Vamos compreender as necessidades de comunicação da família, dos pacientes e dos profissionais de saúde. E existem alguns fatores que estão envolvidos na aceitação dos cuidados paliativos. Obstinação terapêutica. Estigma relacionado ao tema. Vai entrar o paliativo, o povo já acha que está morrendo. Não é, ao contrário. Necessário educar os profissionais. Necessário uma compreensão do prognóstico e a comunicação de uma forma adequada entre os pais e os profissionais. Gente, o paliativo pode entrar frente a uma catástrofe numa criança que tem um AVC aos 6 anos. Ela não tinha, de repente ela se torna completamente dependente. Os pais vão vivenciar um luto porque perdeu-se aquela criança que se tinha. É uma nova condição. Pode aparecer numa ICC, que estava controlada e que de repente a fração de ejeção está acabando, baixando, e você precisa
pensar o que nós vamos fazer, qual é o nosso objetivo. É para trabalhar junto. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Agradeço muito a atenção. Obrigada. Obrigada, doutora Silvia. Eu tenho aqui alguma consideração para fazer e tenho uma pergunta. Os pacientes falciformes ainda são muitas vezes estigmatizados e o impacto psicossocial da doença é imenso. Vocês acreditam que os cuidados paliativos podem auxiliar nessa abordagem? Com certeza. O cuidado paliativo tem que ter uma ação educacional muito grande. Então, é tudo uma questão de postura. A nossa postura é frente a valorizar esse direito. Vocês fizeram um vídeo lindo, fiquei emocionada com o vídeo. É equidade. Não, é um direito de ser tratado com dignidade. Eu volto. A primeira coisa que cada um de nós tem direito, ser tratado com dignidade. Me irrita, fico muito brava quando eu vejo que há um preconceito, quando eu vejo que há um pré-julgamento. Esses são pacientes extremamente sofridos. Ninguém está dizendo que é fácil essa vida, não é fácil não. E eles precisam de um alívio. Só que eu também preciso que eles sejam tratados como crianças, que eles sejam educados e que quando tem dor se toma remédio. Quando não tem dor, dá para ir para a escola. Precisa. Tem pais que acabam protegendo, não precisa ir para a escola, a dor é demais. Se há possibilidade de dor crônica, esse indivíduo deve ser encaminhado para uma equipe de dor, para trabalhar junto. Existem medicações que podem ser feitas e que, em cima disso, a gente consegue dar qualidade de vida para essa criança. E até mesmo a diminuição de idas ao pronto-socorro por crises de dor, porque eles vão aprender o que é crise vasoclusiva, o que é a dor crônica e como que se diferencia. Nós profissionais temos que saber, mas temos que ensinar o cara que está lá na emergência. Vocês não tenham dúvida disso. Eu achei bem importante esse comentário a respeito dos pacientes que chegam em pronto-socorro realmente, doutora Silvia, porque ainda é necessário desmistificar um pouquinho o uso de opioide, a necessidade do uso de adjuvantes, né, no tratamento desses pacientes, e para reduzir talvez as internações deles, né, e as agudizações que a gente tem dos pacientes com falciforme. A família ela acaba carregando muito uma culpa, né? Então, se a gente não tiver a comunicação adequada e a empatia para estar conversando com essas famílias e conhecendo seu paciente, com certeza eles não vão ter um segmento bom e adequado. E aí eu gostaria de saber a experiência com os pacientes que se encontram na fase de transição de pediatria para a clínica, né? Porque aí nessa fase muda tudo como foi esse acompanhamento com os pacientes no cuidado paliativo, né, associado. Eu tive a oportunidade de acompanhar adultos jovens e eles se tornam eles se apropriam da sua doença, eles se apropriam do seu corpo e os pais deixam de ter aquela função. Estão juntos algumas vezes, outras vezes não. Então, muitas vezes, esses adultos jovens vão sozinhos procurar auxílio. Eles se apropriam, mas eles precisam entender que o tratamento com o opioide tem sua especificidade. Não é para usar para todo e qualquer. Mas, Silvia, mas pacientes drogaditos você tem? Tem. E alguns deles são pacientes falciformes. E que usam porque tira a dor e vai tirando a dor. Eles não tiram somente a dor física, dá uma impressão de tirar a dor psíquica. E esses meninos precisam de um acompanhamento psíquico. É difícil você ser um jovem com uma doença progressiva, que infelizmente é isso, né? Um dia eu só tenho uma crise vasoclusiva, outro dia eu só tenho uma necrose associada, uma necrose de fêmur, agora eu manco. Não, agora eu tenho uma cardiopatia. Não, uma hepatopatia associada. Eles vão ganhando.
e a sua perspectiva de vida vai piorando. Mas é muito importante o bem-estar psíquico, porque quando eu tenho o controle psíquico um pouco melhor, ele vai ter capacidade de lidar melhor com as suas crises de dor. E eu tenho que ensinar para esse paciente que talvez eu nunca zere a dor dele, que talvez ele não vai ficar com dor zero, e que isso é uma ilusão, mas falando com muito jeitinho, obviamente. Porque eu estou feliz se ele tem uma dor 2 ou 3. Eu atingi o meu objetivo, porque uma dor 2, 3 dá para viver. Uma dor 0, para quem tem uma necrose, vai ter momentos que ele vai esquecer. Mas vai ter momentos que ele vai lembrar que essa dor existe. Conforme vai indo. A dor da crise vasoclusiva é comparada das dores das cirurgias mais dolorosas. A cirurgia abdominal superior é comparada à intensidade da crise vasoclusiva. Agora, custa, quando ele chega na emergência, na hora do exame físico, ver se ele está taquicárdico, taquipneico, com diminuição da saturação de oxigênio, por exemplo. Você vai pensar em outras coisas também. Fala nada, com dor, com muita dor. Absolutamente normocárdico. Custa perguntar se a dor de todo dia é a dor da crise. Por quê? Porque se a dor de todo dia, este menino, esse indivíduo, este jovem, deve ser encaminhado para um grupo de dor para acompanhamento. Ele pode ser acompanhado para uma acupuntura. A gente tem o que fazer para ajudar. O que é muito difícil, eu sempre achei muito difícil, eram os pacientes com dor crônica, mas com úlcera inaléolo. Muito difícil, porque a vida nesse momento fica privada de possibilidades. Eles não conseguem mais fazer tudo, porque tem ali uma baita úlcera com um grande curativo, com uma dor que o incomoda sempre. Então essa parte também me preocupa, porque não sei se nós tem que ter psicólogos disponíveis, porque você viver com uma doença onde a dor é teu companheiro faz diferença, né? E quando ele sobe, quando já é adolescente e adulto jovem, a gente tem que trazer isso à baila. Mas, por exemplo, os adultos ficam sozinhos, né? A internação pediátrica pode ter acompanhante. E quando eles ficam sozinhos, sem ninguém, quando você está doente, deve ser apavorante. Aí a gente entra junto também. Os clínicos devem saber, o hematologista sabe, continua tratando muito bem, mas os clínicos, pero não muito. Vai pegar do pediatra para o adolescente, né? Dá um certo medo. Eu recebi mais 2 perguntas antes de finalizar. Nos hemocentros, hoje, há disponibilidade de atendimento pelos cuidados paliativos? Há investimento para a capacitação da equipe de saúde em cuidado paliativo? Olha, nós estamos tentando... Tem mais uma coisa, desculpa. Tem mais a continuação. E trabalho em hospital pediátrico na rede pública e o Tramal é a primeira escolha da prescrição. Podemos falar horas sobre isso. O Tramal, vou começar por essa primeira questão. O Tramal é uma opção, mas a Organização Mundial de Saúde pede que use um pouco mais de cautela para indivíduos que tenham cirurgia otorrinolaringológica, que tenham apneia central, que estão diferença no sono, e obesidade mórbida. Normalmente nunca vi um falciforme obeso. Por uma questão de farmacogenética, se é possível utilizar a primeira vez internado, para ter certeza que não vai ter nenhuma reação. E codeína a gente não deve usar, porque é uma questão de farmacogenética mesmo. E a partir dos 12 anos está liberado tanto a codeína quanto o tramadol. É só usar o tramadol com mais cuidado abaixo dos 12 anos. Há uma corrente também do pessoal da dor que se questiona, mas por quê? Qual é a questão do tramadol? Por que a gente não pode ter? Porque teve casos de morte, assim como teve casos de morte com codeína.
mas principalmente relacionado a esses três. Agora, ele chega, está tomando tramadol, chegou numa crise vasoclusiva, não é mais tramadol, né, gente? Tem que ser morfina. Ah, mas eu quero usar codeína. Não dá para usar codeína, porque 43% dos pacientes falciformes têm alteração farmacogenética. Ou eles respondem mal ou respondem muito. Os que são metabolizadores rápidos podem morrer. Por que isso? Relacionado à farmacogenética, a relação de como se transforma a codeína em morfina. Então, se é necessário, gente, eu posso prescrever a morfina numa dose equivalente à codeína, tá? Mas o cara que está com tramadol chega com crise, tomou o remédio, e se isso não foi efetivo, provavelmente deve-se falar da crise vasoclusiva com a outra abordagem, e provavelmente com o opioide. Agora a pergunta sobre os hemocentros com cuidados paliativos. Esse investimento na área do cuidado paliativo e se tem hemocentro com atuação também de cuidado paliativo. Eu desconheço a questão dos hemocentros, eu peço desculpas, mas estaria muito bem indicado o paliativo associado dentro do hemocentro para estar vendo os pacientes com dor crônica. O paciente tratar dor. E se for necessário, encaminhar para um bloqueio, qualquer coisa, tendo em contato também com uma equipe de dor. Mas aquele primeiro entendimento, acho que seria muito interessante, porque o hemocentro não trata só do paciente falciforme. Tem outras patologias que mereceriam também a atenção. Quanto à educação, eu acho que isso deveria ser obrigatório. Cuidados paliativos está se tornando uma política pública no SUS. E a gente tem que sim capacitar todo mundo, seja na intenção, seja no paliativo associado. O hematologista está bárbaro para o paliativo associado, vai tomando as condutas. Chega uma hora, já chama, mas você consegue ir dando conta. Isso é muito importante. Qual era a outra pergunta? Desculpa. Não estou te ouvindo. Eram essas duas. Realmente, se haviam nos hemocentros, até porque tem muitos pacientes com hemofilia, né? E aí a gente sabe das alterações, das hemartroses, né? E de todas essas alterações ósseas aí que o paciente acaba tendo ao longo da vida. E a outra era do investimento na saúde e do tramal, realmente. Então, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação. A senhora gostaria de falar alguma coisa? Eu vou uma coisinha. Pode finalizar. A dignidade para o paciente falciforme tem que ser o nosso lema. São pacientes, aquela porção mais grave, que sofre muito. Um olhar de cuidado, olhando a progressão, olhando as coisas que podem acontecer, para um grande diferencial na vida desse pessoal. Agora acabei. Obrigada, doutora. Em nome da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, queria agradecer a todos, lembrá-los e convidar também para os próximos eventos que teremos aqui, o webinar sobre CAR-T, dia 13 de setembro, e a participação no EMO, onde a gente vai ter uma sessão sobre cuidado paliativo no dia 26 de outubro aqui em São Paulo. Então, agradeço a todos a presença e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Adorei estar com vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.